Fabulosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa do Crepe ao Congelado. Eu sou Priscila, sou criadora da versão congelada de crepes suíços como fonte de renda extra e aqui nesse programa eu sempre mostro para vocês conteúdos, temas específicos sobre fazer renda com crepe suíço congelado, trazer renda para sua casa, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E hoje eu vou falar sobre um tema base. Muitas fabulosas estão chegando recentemente e tem muitas dúvidas em relação ao crepe congelado em si. Então hoje eu trouxe o tema base para vocês. Crepe suíço congelado, porque ele é a melhor fonte de renda extra para você fazer na sua cozinha, na sua casa, porque ele é ideal para você. Vou mostrar, apresentar, explicar algumas diferenças, inclusive sobre o crepe suíço, crepe francês, crepe ao vivo, crepe congelado, que realmente são dúvidas muito frequentes entre as fabulosas novas. Elas não têm ainda o conhecimento de certos detalhes, então esse conteúdo de hoje é para você que está aí precisando saber tudo em detalhes, essa base tão fundamental para começar a sua jornada aí de renda com crepes congelados, tá? O que é o crepe congelado em si? Na verdade, a gente fala crepe congelado para otimizar, mas o termo correto é crepe suíço congelado. Porque existem outros tipos de crepes e um deles tem muita confusão com o crepe suíço e eu já vou explicar para vocês. O crepe suíço congelado, ele é o crepe no palito, como conhecido, muita gente tem essa memória de infância, né, de ir nos clubes, nas feiras, né, dos bairros e ter lá as barraquinhas de crepe suíço. Normalmente, tradicionalmente, esse crepe ele é vendido no palito. E tem muitos anos que é vendido no mercado, não é um produto novo, é um produto já inserido no mercado e já caído aos paladares do nosso povo brasileiro. Todas as idades, todos os gêneros, seja região sul, nordeste, sudeste, qualquer região gosta. Um produto leve, um produto barato, tanto de se fazer quanto de se vender, cabe no bolso da população e para você traz uma alta margem de lucro. Só que até então, esse crepe suíço era visto somente nesse formato ao vivo, que eu também já vou explicar para vocês a diferença do congelado com ao vivo. Mas o crepe congelado, ele traz a comodidade do produto congelado. A gente vê muito aí nas esteiras, por exemplo, de supermercados, de outros tipos de estabelecimentos, né? Aqueles produtos congelados mesmo. Temos pão de queijo congelado, waffles congelados, salgadinhos congelados. Esse tipo de produto, ele tem uma alta durabilidade. Então, o que isso quer dizer? Que você consegue estar comercializando ele em maior tempo, porque ele está nas condições deles totalmente protegidas. Diferente de um crepe ao vivo. O crepe saiu lá na hora, você tem que já comer. Você, por exemplo, se você fosse vender bolo caseiro, um exemplo, você fez o bolo, você tem que já vender. 2 dias ele já começa a ficar ranço, né? Ficar meio rançoso. Então, o congelado, o crepe suíço congelado, ele tem todas essas propriedades, né, mantidas de sabor e com um plus, porque quando você congela o crepe e você vai aquecer ele nas formas de equipamentos que a gente indica, né, principalmente a air fryer, ele vai voltar com toda a crocância por fora, ele vai penetrar a temperatura para ficar bem quentinho por dentro, que é o ideal de se consumir, e com aquele barulhinho, crackzinho gostoso de se consumir o crepe suíço. E que, inclusive, essa propriedade ela é atiçada, ela é aumentada quando é congelado, viu? Porque quando é ao vivo, normalmente ele não sai tão crocante assim, sai quentinho, porém não tão crocante. Então, esse é o crepe suíço congelado. O crepe tradicional suíço, né, que no caso antes vinha no palito, só que a gente
formalizou ele para ficar nesse formato prático, onde as pessoas podem levar para casa, você pode fazer entrega, você pode, né, colocar aí nos estabelecimentos, atingir mais pessoas, e ela vai ter no congelador dela para consumir a hora que quiser. Deu fome, come um crepe. Vai levar de lanche para a escola, prepara o crepe para criança. Chegou uma visita inesperada em casa, prepara o crepe para visita inesperada. Não quer jantar hoje, né? Não teve tempo de fazer comida, come o crepe suíço congelado, aquecido, crocante, quentinho, com gostinho de feito na hora. Inclusive essa bandeira que a gente levanta para os clientes, que ele tem esse gostinho de feito na hora e com um plus de crocância, como eu disse para vocês. E é praticidade pura, tanto para você que produz quanto para o cliente que consome. Porque quando você produz todos de uma vez. Você não depende igual a moça da feira, que às vezes você já viu vender crepe suíço, ela fica lá parada por horas esperando o cliente chegar. Se o cliente chegar e pedir um crepe de um sabor, ela vai lá, liga a máquina, esquenta a máquina, ou deixa a máquina inclusive ligada e prepara um crepe. Então aí já começa algumas diferenças, né, entre o crepe congelado e o suíço, que eu já vou abordar mais detalhes. Mas antes, existe a diferença entre o crepe suíço e o crepe francês. Muita gente ainda confunde, apesar que muita gente, né, sabe a diferença, ainda existem pessoas que me perguntam: qual a diferença? É crepe suíço, francês? Ou até fala assim, me dá um crepe francês. Ah, não, é suíço. Então fica um pouco confuso. A nomenclatura de crepe suíço francês, desculpa, de crepe francês, é aquele crepe onde a massa é como se fosse uma panqueca. E aí você dobra, ele tá todo oval, e você dobra em uma parte e outra parte forma tipo uma panquequinha e o recheio no meio. Normalmente eles também são servidos com coberturas, com adicionais, com uma salada de acompanhamento. Esse é o formato do crepe francês. O crepe suíço, no caso, é esse formato aqui. Existe a máquina também, só que é uma máquina onde você tem as cavidades e pressiona, ele vai moldar esse formatozinho aqui, onde tem um recheio no meio, né, e forma esse formato do crepe, que é chamado de crepe suíço. No caso do crepe francês, ele tem um custo de aquisição de material maior. Então, normalmente, o custo de venda desse crepe também é maior. Eu especializei em crepe suíço congelado, mas sondando por aí o mercado de crepe francês, um crepe francês normalmente é vendido em torno da casa de R$ 20, R$ 25 ou até mais, dependendo do recheio. Um crepe suíço como esse, ele tem um custo muito bom, ele pode variar aí o custo de venda, um crepe congelado, de 5 a 9 reais. E você pode estar trabalhando aí, lógico, dependendo da sua precificação, dependendo da sua região, dos custos que você tem. Mas olha só a diferença. Você tem toda a potência de sabor, a experiência de um recheio gostoso, etiqueta comestível, no caso que a gente trabalha, né? Que é um ponto muito importante para quem vai trabalhar com crepe congelado, porque já falando, né? A gente já mesclando aqui em relação às diferenças do crepe ao vivo e o crepe congelado. Quando a gente tem o crepe ao vivo, normalmente a gente serve nos palitos. Monta o recheio no palito, vai lá, faz na hora e entrega para o cliente. E esse palito, ele é identificado ou por cor, ou por etiquetas mesmo, com o nome do sabor. Então, não tem como você confundir. A pessoa vai lá, você produz o crepe, tira, esse é calabresa, então esse é calabresa para você. Esse é chocolate, então esse é para você. No congelado, que a gente não utiliza o palito por questões de segurança e por desnecessidade, porque realmente o palito é mais uma perfumaria, um frufru, ele não tem função nenhuma de consumo, né? A gente dispensa e fica somente o crepe aqui sem o palito. Como que é feita a identificação? Se não tem o palito para identificar, então por isso que existem hoje as etiquetas comestíveis da Print Foods. Ó. Nesse caso aqui eu personalizei com a minha logomarca e com o nome de cada sabor que eu trabalho. A pessoa vai consumir, ele vai pregado no crepe, ele é comestível, como o próprio nome diz. Então você pode tá fazendo ou um evento, ou até o próprio cliente tá lá aquecendo, sabores diferentes, ele não vai confundir.
Ele não vai pensar, porque ó, o recheio tá aqui dentro. Como que você vai saber se esse é batom, se esse é frango, se esse é calabresa? Não tem jeito. Então, a etiqueta faz essa identificação que é muito importante. Então, voltando um pouco, a diferença entre crepe francês e crepe suíço é exatamente essa, o formato que se é trabalhado, é um tanto em relação também à receita, né? São receitas um pouco diferentes, e o custo do crepe francês é maior que o crepe suíço. E também a questão do acompanhamento, né? Normalmente, esses locais crepe francês, existem locais, lojas físicas, que a pessoa vai e ela pode estar comprando junto algum kit, algum combo com saladas ou algo parecido, que não é diferente no crepe suíço, né? Que a gente pode estar assim, acompanhando de salada, acompanhando de um molhinho de preferência, acompanhando, enfim, de uma cobertura que o cliente deseja. É bem eclético. Inclusive, crepe suíço com sorvete é o novo petit gâteau do mercado, tá? Por exemplo, esse é um chocolate batom, esse é um crepe doce. Então tem crepes suíços doces e crepes suíços salgados congelados. E ele pode estar otimizando e consumindo do jeito que ele preferir. Certinho? Agora, em relação à diferença do crepe suíço feito na hora e o crepe suíço congelado, algumas coisas que eu já pincelei para vocês aqui. Mas a principal característica de diferença não vai o palito que o crepe ao vivo tem. O crepe congelado é identificado com as etiquetas comestíveis. O crepe ao vivo, você depende do pedido 1 a 1. Então, normalmente é se visto em eventos. A pessoa vai no evento e faz esses crepes lá. Existe a possibilidade de fazer em casa o crepe lá na hora na máquina e mandar para o cliente? Existe. Só que dependendo do local que você tá, dependendo do tempo de entrega, o crepe não vai chegar tão crocante nem tão quentinho na casa dele. Já os congelados, ele já pega nesse formato, ele mesmo aquece de maneira super simples e em poucos minutos ele tem esse crepe crocante no auge e quentíssimo no auge para ele consumir como e onde e a hora que ele quiser. Então, no crepe ao vivo tem essa limitação. Muitas das vezes você precisa ficar lá gastando energia, deixando a máquina meio que ligada, meio aquecida, porque você não sabe quando vai vir um pedido por aí. E nisso também vem aquela angústia do desperdício. Eu bato quanto de massa, eu faço quanto de cada recheio, eu não sei. Eu não sei quanto que eu vou vender naquele dia. E aí depois, vai passando os dias, produtos perecíveis, como que eu vou lidar com isso? No crepe congelado, você produz todos de uma vez. Diferentemente do crepe ao vivo, você não depende de 1 a 1. Você define o seu lote de acordo com o seu tamanho hoje. Ah, tô começando pequenininha, tô começando aqui, né, aos pouquinhos. Então, vou fazer um pouquinho de cada. Ou vou fazer por encomendas. Você pode, inclusive, pegar encomendas. Não, eu quero deixar também um pouquinho de estoque para quem me chamar na hora e quiser agora, eu não ter que ficar programando com a pessoa, eu vou deixar um pouquinho lá de cada. Então você faz a sua produção, você para aquele momento e produz. E depois você está livre para fazer o que você quiser e vender aqueles crepes que estão prontos, ó. Esse crepe aqui, por exemplo, o batom que eu tô mostrando para vocês, ele tá congelado, ele já foi confeccionado há dias atrás e ele está no freezer. Eu tirei ele aqui para mostrar de amostra para vocês nesse conteúdo, ó. Mas ele tá congelado. Na hora que a pessoa aquecer, ela vai ter o mesmo sabor, a mesma experiência do que se tivesse feito na hora. Mas como eu disse e reforço, com um plus de uma crocância maior. Outro ponto de diferença do crepe ao vivo com congelado é essa limitação de produção, de poder escalar as vendas. No crepe ao vivo você fica mais limitada, porque você depende muito de eventos, então muitas das vezes você tem que abdicar os seus finais de semana para ir fazer um evento. No crepe congelado não, você produz a hora que você quiser, nos dias que você quiser e inclusive pode ter finais de semanas livres para sua família. E os eventos não, normalmente esses eventos mais movimentados, que mais acontece, são nos finais de semana. E você fica lá por horas, dependendo da sua mão de obra lá, demandada para poder fazer aquele serviço. No crepe congelado, além de você produzir e depois vender, você consegue escalar.
Futuramente, se você quiser, você consegue tranquilamente começar sozinha e seguir sozinha por muito tempo, porque ele é fácil de produzir, é rápido. Mas se você falar, eu quero escalar mais, você pode inclusive ter uma pessoa para te ajudar, ter uma segunda máquina e realmente se tornar a sua fábrica de crepes em casa. Então, esse é um dos benefícios masters aqui, que depois eu vou reforçar com vocês outros pontos, mas falando dessa diferença do crepe ao vivo e do crepe congelado. E como foi que eu descobri esse formato congelado? Através de um mercado que eu vi que tinha para ser explorado. Teve a colaboração de uma cliente já do crepe ao vivo que deu uma leve, vamos dizer assim, uma leve cutucada na possibilidade dela poder comer em casa na hora que ela quiser. E aí eu vi o mercado que estava sendo explorado, né? Como eu disse no início desse conteúdo, tem pão de queijo congelado, tem waffle congelado, mas nunca eu vi crepe suíço congelado. Um produto tão querido, mas não tinha congelado. Então, fui a fundo no mercado de congelados e vi a potência que tem esse produto. E juntando por ser queridinho, né? Foi onde eu desenvolvi esse produto aqui e uma metodologia que faz que você faça renda constante da sua casa com ele. Isso já tem alguns anos e vem perdurando, passou por pandemia, passou por tanta coisa e sem necessitar de eventos, de ficar na dependência de eventos para poder fazer dinheiro. E como que eu sei que isso dá certo? Porque eu testei e comprovei e já são mais de 10 mil crepes vendidos, né? Já tá chegando aí na casa dos 11 mil crepes vendidos congelados. Como eu disse, superou a pandemia, superou crise, superou tudo e as pessoas não têm dia para comprar. É um produto de tão fácil aquisição que cabe no bolso de cada um que eu vendo em pacotes. Então a pessoa tem o dinheiro para comprar um pacotinho de crepes, que seja um. Não fica aquela questão de ser, é um produto muito caro, muito oneroso, que me demanda tempo, que as pessoas precisam estar só no início do mês para comprar porque elas não têm dinheiro. Não, cabe no bolso e vende a qualquer dia do mês, tá? Então foi por isso que eu, depois de várias pessoas me chamando e querendo saber mais sobre essa fonte de renda, que eu resolvi explorar mais e mostrar para as mulheres do Brasil afora que existe essa possibilidade de fazer renda com crepes congelados. E muita dúvida chega em mim, né? Quem tá na base, quem tá no zero, igual você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, se precisa investir muito tempo para fazer renda com crepes congelados. A resposta é literalmente não. Olha só, como eu disse para vocês, pode estar produzindo os crepes em escala. Então você produz todos, depois vende. Ou até mesmo se for por encomenda, você não tem um freezer ainda, não tem um espaço para armazenar, você vai produzir e vender, porque você vai pegar esses pedidos, vai se organizar e fazer todos de uma vez para poder entregar. Então, o tempo é mínimo. Eu costumo, às vezes, fazer, né, algumas continhas e falo, ó, com 2 horinhas por semana, com 2 horinhas por dia, 5 dias na semana, nem sábado e domingo você vai utilizar, você consegue produzir em torno aí, considerando uma média baixa, né, de preço de crepe vendido, você consegue faturar mais de 3 mil reais em crepes produzidos. Então, tem estratégias de venda? Tem! Só que aqui você vai ter toda a possibilidade, toda a variedade de possibilidade de vendas com ele. O importante é você conseguir produzir em pouco tempo. Então, é pouco tempo que você precisa. Você produziu, você vende. Agora, não adianta nada você ter um mundo de possibilidades, sendo que você fica presa a horário, você não consegue escalar, você não consegue produzir vários produtos ao mesmo tempo. E o crepe, não, o crepe você consegue com poucas horinhas por dia. Você tem só 2, 3 dias na semana disponível? Se ajuste, se organize na rotina e faça em 2, 3 dias por semana. Você tem mais horas por dia? Você tem mais dias disponíveis? Você produz mais e tem mais possibilidade de crescimento. E olha só, fabulosas, eu tô falando isso de um caso de você trabalhar sozinha, hein? Eu nem tô falando assim de você ter uma equipe agora. E também outra dúvida que vem frequente é se precisa de muito dinheiro. Literalmente também a resposta é não. Olha só,
Você precisa da máquina que faz esse crepe suíço. E essas máquinas normalmente têm uma forma de aquisição muito prática. Divide em 12 prestações. A Inovamac, por exemplo, que é o nosso parceiro oficial aqui do Minha Fábrica de Crepes, oferece condições incríveis em até 12 vezes no cartões. Muitas vezes nem frete tem, dependendo da região do país que você tá. Oferece cupom de desconto exclusivo para quem é fabulosa. Né? Então, contacte-nos e faça o seu orçamento. E mesmo que você fale assim, não quero comprar uma máquina profissional agora. Você tem uma caseira lá guardada em casa, enferrujando já, vamos dizer assim, não enferrujando, mas velhinha já, guardada, que ninguém usa, você pode começar com ela. Ah, ela faz pouquinho, ela faz mais brando, porque ela não é tão potente que uma profissional? Sim, mas para começar tá tudo certo. Para você fazer seus testes, para você fazer essa aprovação no mercado, para você fazer suas primeiras vendas. Mas claro que eu indico fortemente que você vá para a máquina profissional o mais rápido possível, porque isso vai te dar um início muito mais promissor, um início muito mais de rendimento de produção, tá? E como eu disse, cabe no seu bolso sim. É uma máquina de crepes, um cantinho no seu congelador e o espaço que você tem nessa cozinha. Então, isso tudo você tem. Se você tem a máquina, você tem tudo. Se você não tem a máquina, é só isso que te falta. Atitude, ação e organizar com o que você tem em casa. Utensílios são detalhes, gente, que você tem na sua cozinha, tá? O principal é ter a máquina, porque é ela que vai ser a promissora, né? Ela que vai ser desenvolver o crepe suíço em si. E quais são os maiores benefícios ao se fazer renda com crepes congelados? Para mim, o maior benefício é o fato de você ter essa possibilidade de escala de vendas. Você poder ter uma produção rápida, rentável, que você produz vários de uma vez e você consegue, quanto mais produzir, mais possibilidade de vender. E quanto mais você vende, mais você fatura. E tudo isso sem precisar se desgastar, morrer de trabalhar e abdicar de final de semana, trabalhar até varanda madrugada, igual muitas formas de trabalho em casa muita gente faz. Você conhece? Você conhece aquela amiga, aquela conhecida que camela o dia inteiro e vara madrugada para entregar encomenda e final de semana tá lá ralando e não vê a vida passar? Pois é, aqui com poucas horas você consegue produzir e já fazer dinheiro. Então, para mim, e falando para você, o maior benefício é esse, além de outros, né? É um produto congelado, então tem uma alta durabilidade. Você pode fazer um estoque e ir vendendo, porque não é algo que passou 1, 2 dias, vai perder. Por ter essa praticidade também para o cliente consumir, essa coisa eclética que ele pode estar comendo durante o dia todo, desde o café da manhã até o jantar, ele tem possibilidade de comprar várias vezes no mês com você, porque ele pode deixar no congelador, acabou, ele vai e repõe o estoque. Então, é um produto que cabe no bolso dele e que tem essa variabilidade aí de trabalho. Então, também esse benefício é muito grande. E também o fato de você não ficar perdendo tempo com pedido 1 a 1 ou com encomenda, porque tem muito produto que não é congelado, que não tem toda essa questão positiva que o crepe suíço congelado traz. Então você depende de colher aquela encomenda, fazer para depois entregar. E aí sim você não consegue avançar, você fica limitada. Então, o ramo de possibilidades. E além de você não precisar saber nada de cozinha, não precisar ter expertise em vendas, em nada parecido, com um pouquinho que você tem, você precisa só de atitude e começar e dar o primeiro passo. Custo baixo para começar, um outro benefício muito grande. Eu disse para vocês agora há pouco, você precisa só de uma máquina de crepes suíços. Você não precisa nem de freezer para começar. Se você tiver, você já pode fazer no seu estoque, mas não é necessário. É com o que você tem, é um cantinho de espaço que você tem. Não precisa ter uma fábrica de crepes. A sua fábrica de crepes, né, como o nosso programa aqui diz, é no sentido de ser a sua produção em escala, você produzir e vender e faturar, mas a sua fábrica de crepes, no seu cantinho,
pititinho na sua cozinha, sem precisar de grandes investimentos, tanto de tempo quanto de dinheiro. E também a gente, né, falando, né, já dei uns spoilers aí sobre a questão de outros alimentos, porque a gente sabe que existe muita coisa no mercado para você trabalhar. Principalmente quando se fala em culinária, em cozinha de casa. E por que então eu não fazer um outro tipo de alimento para vender? Por que que eu devo escolher o crepe suíço congelado, Pri? Olha só, primeiro, a concorrência de um produto, por exemplo, um bolo, um doce, um biscoito, uma bolacha, a concorrência é maior, porque são produtos mais comuns, corriqueiros, que todo mundo está acostumado a ver no mercado. E no caso dos crepes congelados, a concorrência é quase zero. É quase zero. Eu falo quase zero, porque 000 a gente não pode falar, né? Tem já alunas aí espalhadas pelo Brasil. Mas é algo que está sendo explorado agora. É algo que eu estou apresentando há pouco tempo, desde que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então você tem tudo nas suas mãos para beber água limpa da fonte e explorar essa concorrência praticamente zero e fazer o nome do seu mercado, da sua creperia na sua cidade, ó, e ganhar dinheiro, que é para isso que a gente está aqui, né? Que é para isso que eu estou ensinando isso para vocês, para trazer renda da cozinha de casa para casa de vocês. Outra questão, normalmente esses outros alimentos têm a durabilidade muito baixa. Se você faz um bolo caseiro, por exemplo, é no máximo 2 dias tem que consumir, senão vai começar a babar, vai começar a dar problema. Então, já fica um pouco limitado o seu trabalho. Você não tem essa durabilidade tranquila de você fazer e ter um tempo hábil para vender, no caso do pronto entrega. Outra questão, custo alto, muito desses materiais, desses produtos, é muito custo envolvido. É chocolate não sei o que e tem que, né, fazer todo um tipo de procedimento, então o custo é muito alto. E além disso, a maioria desses produtos também tem muito tempo demandado para ser confeccionados. Ninguém tem tempo de ficar lá, faz, põe para secar, depois volta, põe no forno, fica de olho, tira e vai, e prepara, e põe na geladeira, e espera, e vai, e pega de novo. Não tem esse tempo. O crepe não é papum, preparou, confeccionou, resfriou em poucos minutos, pronto, tá feito. Então, algumas das características, né, que também entram como benefício do crepe suíço congelado e por que você deve escolher ele e não outros produtos, são essas questões que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você que está escutando. E o que vale mais, Pri, fazer o crepe ao vivo ou o crepe congelado? Porque pelo que você está falando, o crepe congelado é melhor. Olha só, é claro que o crepe congelado vai te permitir muito mais conforto, muito mais renda, muito mais agilidade no seu dia a dia, na sua rotina. Mas eu não devo dispensar a questão do crepe ao vivo. O crepe ao vivo, para quem gosta e quer fazer, não tem problema algum. Só que eu tenho que pontuar uma questão aqui em específico. Como a máquina tem um tempo dela de produzir, dependendo do evento que você for fazer com crepe ao vivo, as pessoas vão ficar na pressão, querendo crepe pronto, você não tem o que fazer, porque você tem que esperar a máquina produzir. Então, essa agilidade, ela não vai te permitir. Mas nada impede de você conciliar os dois ou fazer um ou outro. Porém, se sua questão, seu impedimento é a questão de ser evento, que o crepe congelado não dá para ir em evento, se engana, porque inclusive a gente tem conteúdo aqui no nosso canal de vídeo sobre crepes congelados em eventos. Lembra da crocância, do quentinho, rapidão em poucos minutos? No evento a pessoa tem isso também. Então não precisa de você fazer o crepe lá na hora. Você já leva o congelado nos eventos, certo? Inclusive, tem muito impasse, né? Porque muita gente ainda acredita, é uma crença, que a qualidade do crepe suíço é alterado quando é congelado. E é por isso que eu vou pôr aqui para vocês agora alguns depoimentos de clientes falando sobre a qualidade do crepe suíço congelado.
qual é o melhor momento para começar? Afinal, eu tô aqui comprando a ideia, mas às vezes eu preciso, né, de um tempo certo para começar. Eu já não disse para vocês que é super simples, barato e rápido de começar? Então, você tendo a máquina de crepe suíço, você já pode começar agora, o mais rápido possível. Inclusive, temos alunas que em menos de 30 dias já começaram a fazer suas vendas, ó, e já estão faturando. E onde as pessoas mais erram quando elas vão, né, falar sobre os crepes congelados, sobre o pensamento delas em relação aos crepes congelados. Muita gente acha que precisa ter já feito o crepe antes ou ser muito boa de cozinha. E não, a verdade é que você pode aprender a ser expert, a fazer o melhor crepe suíço do mundo e não dominar a cozinha, assim como eu, tá? Porque eu também não domino. Acho que precisam ser expert em vendas, em ser comunicativa e falar demais, em aparecer nas câmeras já de primeira e ser super despojada. A verdade é também que não. É tudo questão de estratégia, não de aparecimento, não de ser faladeira demais ou ser tímida demais. Então, outra crença limitante é isso e que as pessoas erram bastante ao pensar assim, porque pensando assim é muito difícil avançar, tá? Outro erro que acho que precisa investir muito. É normal que muitos tipos de renda que você faz, você tem que comprar maquinários pesados, maquinários caros e começar já com tudo e começar com a equipe. A verdade é que não. Por você começar sozinha, com o que você tem apenas uma máquina de crepes, o investimento é muito baixo. Então, um dos outros erros que as pessoas pensam é isso, não precisa de estrutura nenhuma. A verdade é essa. E o pensamento mais terrível que a pessoa pode ter é achar que o crepe suíço congelado não é tão bom quanto o crepe feito na hora, porque eu já mostrei para vocês, inclusive, que isso sim é um pensamento incorreto das pessoas. Mas, Pri, me dê aqui um norte. Por onde que eu posso começar? Né? Eu já tô aqui super comprada a ideia, mas eu tô um pouco perdida. Olha só. Tenha uma máquina de crepes. Se esforce, se organize em ter uma máquina de crepes. Se você já tem a caseira, comece com a caseira, você nem custo tem. Se você não tem a caseira, se organize e procura a Nova Mac, pegue já uma máquina profissional, mesmo que seja de 6 cavidades, que tem um custo bem menor para você. Porque você já vai ter um começo muito mais potencializado. E tem, de novo, condições exclusivas, desconto para quem é seguidora da Priscila, condição de até 12 vezes no cartão, muitas vezes, dependendo de onde você estiver, consegue frete grátis. Então é algo que com a própria venda você já vai conseguir pagar as parcelas. É isso que você precisa pensar para começar, porque o resto é um cantinho no seu congelador. Se organize para deixar sempre um espacinho lá e um cantinho da sua cozinha para você colocar sua máquina e produzir, tá? E aí muita gente pergunta, né, onde eu posso encontrar a máquina, seja caseira, seja profissional. Ó, no caso da caseira, se você já tem, pode começar com ela. Mas eu não indico que você compre uma nova caseira, porque se for para comprar, para investir, já vai direto na profissional, tá? Mas existem marcas sim, Britânia, Mundial, essas marcas mais Filco, né, mais comuns no mercado, elas são muito boas. E ela tem um formato tipo de uma sanduicheira. Mas, de novo, se você for para comprar, já vai na profissional, porque vai valer muito mais a pena já nesse início para você. E como, né, que eu faço para poder avançar com crepe congelado? Até onde eu posso ir? Eu fico limitada? Como que é? De novo, se você tem tempo disponível, quanto mais tempo, mais produção você tem, mais você produz. Mas com pouco tempo, 2 horinhas por dia, 5 dias na semana, você consegue se organizar para faturar mais de 3 mil reais por mês. Agora, onde eu posso ir? O céu é o limite. Você pode, inclusive, transformar a sua fábrica de crepes em uma fábrica mesmo. Se for da sua vontade, se for do seu esforço, você consegue levar os crepes congelados para todos os locais
né, existentes possíveis da sua cidade, da sua região e realmente fazer entregas e reabastecer esses locais e ser uma revendedora de crepes congelados. E aí, minha fabulosa, o céu é o limite. Mas aqui eu não quero já começar falando desse horizonte tão grande, porque você só precisa saber do primeiro passo. E depois do segundo e do terceiro, e aí você vai. E aí sim você vê que o céu é o limite. Mas você não tem limitação de conquistas. Então, se você tá aqui falando, eu quero mudar de vida pra valer, será que o crepe congelado me permite isso? A resposta é sim. E só depende de você. Mas ó, pense grande, comece pequeno, tá? E haja rápido. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje sobre o crepe suíço congelado, para você entender a base e agora comprar a ideia e começar com tudo nessa jornada.